Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu vou dar continuidade ao assunto sobre o símbolo religioso, o que faz com que um símbolo religioso se torne religioso. No vídeo anterior nós colocamos ali 3 questões, mas além dessas 3 questões nós queremos também discutir outras. Então, de vez em quando também eu vou olhar aqui para o lado para ver o roteiro no computador e a gente vai seguindo, discutindo aqui essas questões. Bom, então, outras questões que eu quero destacar é o seguinte: o símbolo religioso ele não tem nenhum poder misterioso, intrínseco, né? Ele é uma construção cultural, ele é uma construção histórica. Então, o símbolo religioso, ele é construído historicamente. O que eu quero dizer com isso é que o símbolo religioso, por si só, ele não é nada sobrenatural. Ele não nasce, ele não se originou de alguma coisa sobrenatural. Ele é construído. É o grupo quem diz que aquele símbolo ele é sagrado, ele é religioso. Então essa é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Bom, então, ao mesmo tempo que eu falei que o símbolo religioso ele é construído historicamente, devemos também entender que para que esse símbolo se torne religioso e tenha esse caráter de sagrado, ele precisa transcender a história. Por que isso? Porque um símbolo, um objeto qualquer, ele pode se tornar um símbolo religioso. Então, como que um objeto, ao mesmo tempo, ele é um objeto comum e em outro momento ele é um objeto considerado religioso ou sagrado? Exatamente porque ele transcende a história. Então, ao mesmo tempo que ele é construído historicamente, ele também tem que ser considerado um objeto ou algo que faz com que ele transcenda a história, para que ele possa ser considerado um símbolo religioso. É comum nós vermos na nossa sociedade, nas instituições públicas no Brasil e mesmo nas ruas, nas praças, a presença de símbolo religioso. E é evidente que esses símbolos eles não têm um caráter neutro, né? Eles podem induzir a uma prática, eles podem levar a uma prática, quer dizer, no momento em que eu considero aquilo como sendo o normal, o natural, eu posso entender que isso também é uma prática padrão, é uma ação padrão, é uma religião padrão. Por isso, então, esse símbolo ele pode se induzir a uma prática. É comum também no Brasil observarmos que alguns grupos religiosos utilizam símbolos de outros grupos, ressignificando esse símbolo, né? Às vezes deturpando esse símbolo. Quando você quer, por exemplo, combater determinado grupo, você pode pegar um símbolo desse grupo e dar um outro significado, demonizando esse símbolo, né? Fazendo com que esse símbolo se torne algo negativo. Então você muda o significado de determinado grupo, de determinado símbolo, deturpando ou rejeitando aquele símbolo. Eu tinha dito anteriormente, no primeiro vídeo, que o símbolo religioso se torna religioso pelo fato de participar da liturgia ou da celebração do grupo. Mas agora eu vou dizer algo que parece contraditório, mas é necessário, que evidentemente que o simples fato de alguma coisa estar presente em um espaço considerado sagrado não significa necessariamente que aquilo seja um símbolo religioso. Vou dar um exemplo bem banal. Por exemplo, as cadeiras, os bancos de uma igreja não necessariamente significam um símbolo religioso. Agora, se determinada cadeira ou determinado banco foi utilizada, né, ali sentou o líder maior daquele grupo, ou uma pessoa considerada um guia, um santo, pode ser então que aquele banco, aquela cadeira se torne um símbolo religioso importante. Então, quando esse
esse objeto tem o contato com o sagrado, ele passa a ser também sagrado e passa a tornar um símbolo religioso. Eu costumo dizer que o símbolo religioso segue uma hierarquia. Há símbolos que são mais sagrados e mais importantes do que outros. Vamos pegar um exemplo do próprio cristianismo. O sepulcro, quer dizer, o lugar onde Jesus foi sepultado e depois, segundo a história cristã, ressuscitou, para os cristãos passa a ser um lugar mais sagrado do que, por exemplo, o templo em que as pessoas vão todos os domingos fazerem a sua celebração. É claro que determinados templos também podem se tornar mais importantes ou mais simbólicos do que outros templos. Então, eu costumo dizer que o símbolo segue uma hierarquia. Há símbolos mais sagrados ou símbolos mais importantes do que outros símbolos. É por isso que muitas vezes o fiel faz um sacrifício para ir naquele local onde ele acha que onde ele entende que a presença do sagrado é mais forte. Aí ele quer estar naquele local onde o líder máximo, o santo, o guia, enfim, aquele que é o grande nome do grupo religioso esteve presente, o fundador do grupo, ali onde o fundador do grupo religioso passou, andou, fez milagres, enfim. Então ele faz todo o sacrifício para também estar presente nesse lugar, porque na sua cabeça naquele lugar parece ter uma espécie de presença, né? uma espécie de lugar mais sagrado ainda do que outros. Nesse sentido, o símbolo ou local sagrado exerce um tipo de magnetismo espiritual. Por que isso acontece? Michel Eliade diz que isso se dá pelo fato de que no símbolo está a hierofania, quer dizer, a presença do sagrado. O símbolo manifesta o sagrado. Por isso, as pessoas entendem que aquele símbolo não é um símbolo qualquer, aquele lugar não é um lugar qualquer. O sagrado, de fato, está ali manifestado. Quer dizer, o fiel tem a sensação da presença de uma potência divina naquele espaço, naquele lugar ou naquele objeto.